Fala, galera, sejam bem-vindos ao canal Sentimento Tricolor. Aqui é a casa do torcedor do Fluminense. Ainda de ressaca moral, né? De ressaca moral por tudo que aconteceu na última rodada do Campeonato Brasileiro. Eu acho que quem acompanhou a live pós-jogo de ontem viu o estado que eu tava, bastante triste, desiludido, principalmente porque essa equipe, ela não merecia esse término de campeonato que teve. Eu já vou mostrar algumas coisas aqui para vocês. E deixando claro que esse vídeo, galera, é um vídeo de esperança, tá? A mídia tradicional, no dia de hoje, ao invés de exaltar os feitos do Fluminense, colocam você, eu, nós torcedores, cada vez mais para baixo. E eu não vou deixar isso acontecer, tá? Acabou nesse momento uma entrevista de 2 horas e 25 do diretor Paulo Angione, Marcão e o presidente Mário Bittencourt. É o segundo dia consecutivo. O Mário ele vai dar 3 entrevistas seguidas, 3 dias seguidos. Ele deu no Boteco Tricolor no pré-jogo de ontem. Ele deu hoje, agora na despedida do Marcão. E vai dar amanhã na apresentação do Roger. Ou seja, as perguntas estão sendo feitas e muitas coisas estão sendo esclarecidas. E sim, há muita esperança já da gente ter um ano de 2021 melhor do que essa temporada de 2020. Eu quero começar esse vídeo fazendo 2 agradecimentos. O primeiro é a vocês, cada um dos 27 mil inscritos, que fazem parte da tropa do Sentimento, aqui do canal Sentimento Tricolor. Ontem, na última rodada do Brasileiro, o canal atingiu 27 mil inscritos. Isso para mim é fantástico, é uma marca magnífica. E eu só tenho que agradecer a cada um de vocês, tá bom? O outro agradecimento é o Marcão. Marcão, muito obrigado. Marcão, jogadores, toda a comissão técnica, diretoria, o presidente Mário Bittencourt, obrigado por vocês terem renascido em nós, torcedores, o orgulho de vestir essa camisa. Essa temporada foi especial, foi a nossa melhor temporada em 12 anos, desde 2012, perdão, nos últimos 9 anos, tá? Foi a nossa melhor temporada. E eu não tenho orgulho, claro que eu gostaria do Fluminense sendo campeão todos os anos, mas a gente precisa saber que um renascimento, uma reconstrução de um clube destruído, ela precisa passar por etapas. E ninguém sai do lamaçal para o céu com um passo. É um passo de cada vez. São processos que eles precisam acontecer. E o primeiro passo desse processo de reconstrução do Fluminense, ele foi feito nessa temporada de 2021, que é recolocar o clube na prateleira principal do futebol brasileiro. E isso foi feito. Agora, na temporada de 2021, com certeza, daremos mais um passo e que será, aí sim, a briga por conquistar títulos. Esse primeiro passo do Fluminense voltar a ser protagonista, ele precisava ser feito. Tá legal? Então, até como uma homenagem e um agradecimento ao Marcão, galera, eu abro com essa postagem aqui do Twitter oficial do Fluminense, onde o Marcão fala que ele está muito feliz de conquistar tudo isso com o Fluminense, que o torcedor dele está feliz, se o torcedor está feliz, ele está também feliz e orgulhoso, e ele deixou claro que daremos a vida pelo Roger, e vamos trabalhar para ficar cada vez mais no topo da tabela. E eu acho isso muito legal. Essa humildade do Marcão realmente mexeu comigo, e faz eu ter toda a humildade do mundo e vir aqui pedir desculpas, porque eu fui duro com ele em alguns momentos. Algumas críticas foram corretas que eu fiz, que eu considero que eu tenha feito a ele, mas em outros momentos eu peguei muito pesado, e não com a pessoa, com o ser humano, nunca, sempre exaltei o ser humano Marcão, mas as críticas que eu fiz ao trabalho dele em alguns momentos foram pesadas. Eu reconheço o meu erro e peço desculpas, e te agradeço por ter colocado o Fluminense de volta na Libertadores também. E o que a gente precisa pensar é o seguinte, galera, eu já vou entrar na parte da entrevista, as novidades e as esperanças que o Mário, Angione e o Marcão trouxeram pra gente, tá? A gente agora está dependendo do Palmeiras, né? Se o Palmeiras for campeão da Copa do Brasil, nós só estrearemos na fase de grupo da Libertadores no dia 21 de abril. Se o Grêmio for o campeão da Copa do Brasil, o Fluminense estreia 2, 3 dias depois de saber. Ou seja, a final da Copa do Brasil, dia 7 de março, a gente estreia dia 9 ou dia 10, contra o Ayacucho no Maracanã. E isso atrapalhou muito o planejamento. Então, provavelmente, caso o Fluminense precise disputar a pré-Libertadores, o time desse primeiro confronto contra o Ayacucho
será praticamente o time, não o time que jogou ontem, porque tivemos 2 desfalques. Vai ser o time que jogou ontem, mais o Egídio e o Nino regressando. Muito provavelmente não vai chegar um jogador com a capacidade de, com uma semana de treinamento, vestir a camisa de titular e ir para o confronto mais importante da temporada. A temporada 2021, o primeiro jogo nosso, já vai ser com o time principal, já vai ser o jogo mais importante do ano. Porque a gente tem que vencer bem no Maracanã, porque depois a gente vai jogar na altitude. Então, assim, e tem uma novidade sobre essa relação da altitude também. Paulo Angione falou hoje de manhã com o Mário, segundo o Mário, na própria entrevista coletiva, que existe uma possibilidade desse jogo contra o Ayacucho, o jogo da volta, não ser na altitude. Existe uma possibilidade. O Mário deixou isso em aberto. Vamos apurar para ver o que vai acontecer nos próximos dias. Mas existe essa possibilidade. Então, galera, eu gostaria de trazer para vocês alguns números dessa equipe que acabou ontem a temporada 2020, mas que vai representar o Fluminense na temporada de 2021. Veja esses números. O Fluminense, e todos esses números que eu estou fazendo, galera, foi um levantamento da página Fluminense Stuff no Twitter. Então, quem quiser acompanhar, seguir eles lá, eles fazem um trabalho bem legal, tá legal? O Fluminense foi o melhor time no Brasileirão nas últimas 10 rodadas. Foram 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota entre a 29ª e a 38ª rodada. Um aproveitamento de 70%. Ó, o Fluminense fez 21 pontos. O clube que ficou em segundo fez 20. O campeão do torneio fez 19 e o Bragantino também teve uma excelente arrancada. Ou seja, eu me arrisco a dizer, sem medo de errar, se a gente ou se tivesse mais 5 rodadas na frente, ou se o Marcão tivesse assumido um pouquinho antes, o Fluminense sim poderia brigar pelo título. Nós ficamos apenas 7 pontos atrás do campeão brasileiro, com todos os problemas que passamos. Ou seja, essa equipe, esses jogadores, podem sim nos dar muitas esperanças de um 2021 melhor ainda. Quer ver um outro número bacana, galera? Aqui tem os números bem legais, ó, das estatísticas do Campeonato Brasileiro. O Lucas Claro foi o jogador que mais minutos ficou em campo, com 2.622 minutos. Quem mais fez gol nesse Campeonato Brasileiro foi o Nenê. Mais assistências, o Egídio. Mais finalizações, o Nenê. Que mais acertou passes, Lucas Claro. Tiveram mais passes decisivos, o Nenê. Vejam a importância do Nenê no sistema ofensivo do Fluminense. E quem mais desarmou nessa equipe foi o Iago Felipe. Algumas pessoas me perguntam, galera, qual a posição que eu acho que o Fluminense deveria priorizar. Aqui eu trago para vocês a artilharia da temporada 2020, o ano inteiro, tá? O artilheiro foi o Nenê, com 20 gols. O Nenê não é centroavante, o Nenê é um meio campo, camisa 10. Ele foi o artilheiro da equipe. O segundo artilheiro do Fluminense na temporada foi o Evanilson, que já saiu há bastante tempo para Portugal. O Marcos Paulo, galera, que também não faz mais parte desse elenco, foi o terceiro jogador que mais marcou gols. Em quarto, vem o Fred, com 6 gols, e o Lucas Claro, zagueiro. Em seguida, vem o Wellington Silva, que também não faz mais parte desse elenco. Depois, com 4 gols, vem Felipe Horroroso, Luca e Nino. Com 3 gols, Caio Paulista, Iago Felipe e Martinelli. Com 2 gols, Digão, John Kennedy e Luiz Henrique. E também marcaram pela equipe do Fluminense Samuel Granada, Danilo Barcelos, Hudson Dodi, Ganso, Michel Araújo, Fernando Pacheco, Gabriel Capixaba e Matheus Ferraz. Cada um desses marcou 1 gol cada um. Ou seja, o nosso ataque, nós não tivemos um jogador de destaque total. O método do sucesso do Fluminense nessa temporada, e sim, sem clubismo, eu acho que o Fluminense foi o maior destaque desse Campeonato Brasileiro pela projeção que tinha de colocação na tabela que a grande mídia fazia da gente, pelo investimento muito baixo. O Fluminense terminou esse Campeonato Brasileiro com uma folha de 3 milhões de reais, menor do que a do Ceará, por exemplo. Então, assim, a nossa 5ª colocação, e nos tiraram essa 4ª colocação. A gente merecia estar o G4. Por isso a minha frustração na live pós-jogo de ontem. Hoje ainda, eu ainda estou de ressaca moral, porque esse grupo e nós torcedores merecíamos mais. Agora vou trazer para vocês aqui alguns pontos importantes, tá? O Marcão, galera, ele não voltará para a equipe sub-23.
O treinador da equipe de aspirantes será o Ailton, acho que é Edevaldo, o nome do auxiliar dele. O Ailton será o treinador da equipe sub-23 e o Marcão, ele vai trabalhar junto com o Roger. Então isso para mim é uma excelente notícia. Porque caso o Fluminense tenha que disputar a pré-Libertadores, o Roger ele vai ter uma semana de treinamento. Porque essa equipe ela vai se reapresentar na próxima terça. O jogo, caso o Fluminense precise, será na outra terça ou quarta. Ou seja, o Roger vai ter uma semana para treinar a equipe. Então é super importante o Marcão estar ali do lado dele, dando suporte. Acredito até que o Roger não faça nenhuma mudança significativa, porque seria arriscado ele mudar um time que já está jogando com essa sequência de 9 jogos invictos. Então a primeira boa notícia é a permanência do Marcão como auxiliar técnico do time profissional. A segunda boa notícia é que o Mário reafirmou, ele já vinha falando no planejamento orçamentário para 2021, que a folha salarial do Fluminense teria um aumento entre 15% e 20%. Mas devido à nossa participação na Libertadores, e o Fluminense entra sim para vencer a Libertadores, não para participar, ele está debatendo isso com o Paulo Angione, e a folha salarial deverá aumentar entre 25% e 30%. Ou seja, virão jogadores que ganham um pouco mais, e isso significa o quê? Teoricamente, são jogadores de maior qualidade. Mas o Mário também deixou claro que esses reforços serão pontuais, tá? E você que está esperando o Fluminense contratar um medalhão, anunciar um grande jogador, galera, isso não vai acontecer. O Fluminense vai no mercado, vai buscar, sim, jogadores que possam vir e vestir a camisa do time titular, é para fazer diferença. Porque outra coisa legal que eu ouvi do Paulo Angione, se é para contratar, fazer uma aposta, é preferível apostar em Xerém. É preferível apostar nos atletas que já estão no clube. Então, as contratações que forem feitas, que serão feitas, serão contratações para o jogador chegar, vestir a camisa e fazer a diferença no time titular. Se não for isso, se for para apostar, as apostas serão feitas nas categorias de base. Tá legal, galera? Então, eu sei que o dia hoje, a ressaca moral é grande, tem gente triste, orgulhosa da equipe, feliz com o desempenho, mas com aquela sensação de que poderia ser um pouquinho mais. E ainda pode. Se o Palmeiras for campeão da Copa do Brasil, eu acho que o Fluminense vai assumir muito justamente essa vaga na fase de grupos, e aí o planejamento vai poder ser feito com mais tranquilidade. Tá legal, galera? Deixa um comentário, deixa o like, e se você não for inscrito, se inscreva, hein? Um forte abraço, saudações tricolores.